Olá, turma, tudo bem? Estamos no nosso terceiro vídeo da playlist Introdução ao Período Composto. Bom, no vídeo 1 nós fizemos uma revisão acerca das conjunções, verbos, frase, oração, período simples, período composto. E agora nós chegamos à formação do período composto por coordenação. Vamos lá. Para a formação do período composto, podemos usar dois processos sintáticos, a coordenação ou a subordinação. Então, pessoal, o período composto, o que é o período composto? É aquele período que tem mais de uma oração, né? Período é aquela estrutura que começa com a letra maiúscula, vai até o sinal de pontuação forte, que pode ter um ou mais verbos. Quando ele tem só um verbo, ele tem só uma oração, ele é chamado de período simples. Quando ele tem mais de um verbo, ele tem mais de uma oração, ele é chamado de período composto. E é sobre o período composto que nós vamos tratar. Ele é dividido, né? Ele pode ser por orações coordenadas ou orações subordinadas, que é o período composto por coordenação ou subordinação. Nesse primeiro momento, nós iniciaremos com a coordenação. No período composto por coordenação, as orações se sucedem igualitariamente sem que umas dependam sintaticamente das outras. Eu vou grifar aqui essa expressão sintaticamente, porque depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando melhor essa questão, tá? A independência entre as orações coordenadas é uma independência com relação às funções sintáticas, os termos da oração, são independentes, tá? Não com relação à semântica, ao sentido, porque quando você lê uma estrutura formada por período composto, você vai perceber que uma oração complementa a outra com relação ao sentido, mas com relação à sintaxe, com relação aos termos da oração, elas são independentes. Isso aqui vai ser gravado posteriormente, um vídeo só sobre isso, tá? As orações coordenadas podem se ligar por meio de uma conjunção ou sem ela. Conjunção, aí vamos ter que fazer aquela revisão das conjunções coordenativas no vídeo 1. Quem não assistiu, assista ao vídeo 1 dessa playlist, que traz as conjunções coordenativas, que são classificadas em 5 tipos, né? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Então, as coordenadas podem se ligar por meio dessas conjunções ou sem conjunções. Quando elas não são ligadas por conjunções, elas são ligadas por sinais de pontuação, seja a vírgula, ponto e vírgula ou 2 pontos, certo? Dependendo desse fato, essas orações subdividem-se em sindéticas quando apresentam conjunção ou assindéticas quando não apresentam conjunção. Curiosidade, por que sindética? A palavra sindética tem origem na palavra grega síndeton, que significa conjunção. Portanto, quando se diz que uma oração coordenada é sindética, apenas se está informando que ela apresenta uma conjunção. Então, pessoal, quando a oração coordenada tem conjunção, ela é chamada de sindética. A palavra síndeton, lá do grego, significa conjunção. E a assindética é a negação da conjunção. Esse A inicial aqui, ele traz a questão da negação. Então, é um assindética, é a negação da conjunção. Significa que aquela oração não tem conjunção. Se ela é assindética, então, a ligação dessas orações se dará por sinais de pontuação, tá? Vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. Agora tem um exercício aqui. Leia as frases verbais, orações, sublinhe as conjunções quando houver, circule os verbos. Ó, sublinha, passar uma linha embaixo, sublinhar, passar uma linha embaixo das conjunções quando houver. Por que quando houver? Olha só, se ela for assindética, se tiver alguma oração coordenada assindética, ela não vai ter conjunção, tá? E circule os verbos. Circule os verbos. Preste atenção para não trocar as informações aqui. Ah, vai ter verbo? Claro que vai ter verbo. Por quê? Para fazer análise sintática tem que ter verbo. Não tem análise sintática de alguma estrutura que não tenha verbo, tá? A análise sintática, ela gira em torno do verbo.
Após, escreva se a oração é sindética quando houver conjunção sindética ou assindética quando não houver a conjunção. E aqui tem o exemplo: perdoe, não tenho dinheiro. Tem uma estrutura aqui, né, que é um período, começou com a letra maiúscula, encerrou com um sinal de pontuação forte. Sinais de pontuação que encerram um período são ponto final, o ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências, tá? Então, aqui começou com a letra maiúscula, encerrou com sinal de pontuação forte, que é o ponto final. Perdoe, não tenho dinheiro. Sempre começa procurando o verbo na análise sintática, tá? Então, perdoe, aqui circula o verbo perdoar. Não tenho dinheiro, tenho é o verbo ter, circule também. A vírgula, ela é a bússola, então, perdoe, vírgula, não tenho dinheiro. Reparta a oração aqui na vírgula, que é a bússola, né? Ela que vai direcionar. Oração número 1, perdoe. Oração número 2, não tenho dinheiro. E agora fazer a análise. A oração número 1, perdoe, ela não tem conjunção, então ela é classificada como oração coordenada assindética. Olha aqui o A de negação, está negando o síndeto. Oração número 2, não tenho dinheiro. Ela também não tem conjunção. Ó, advérbio de negação, o verbo ter, substantivo, não tem conjunção. Oração coordenada assindética também. Olha a negação da conjunção. Próximo aqui. Ele brincou e se divertiu no parquinho. A estrutura que eu vou analisar é um período, começa com a letra maiúscula, vai até o sinal de pontuação forte. Ele brincou, verbo brincar, circule, e se divertiu no parquinho. Divertiu, o verbo divertir. Primeira oração, encerrou aqui no verbo. Veja que eu tenho aqui uma conjunção. Como que eu sei que isso aqui é uma conjunção? Porque lá no vídeo número 1 nós fizemos uma revisão sobre as conjunções. Aqui é uma conjunção coordenativa. Ela está ligando essas duas orações, oração número 1 e oração número 2. Ele brincou, oração número 1 não tem conjunção, então é uma oração coordenada assindética. Olha aqui a negação do síndeto, assindética. Oração número 2, ele se divertiu no parquinho. E é uma conjunção, então aqui, ó, sublinha a conjunção, passa uma linha embaixo. Oração coordenada sindética, sim, ela tem conjunção, ela tem um síndeto, tá? E aí começam os exercícios, até então eram exemplos, né? Aí vem a letra A. Amanhã eu te ligo, digo alguma coisa. Veja que o período começa com a letra maiúscula, vai até o sinal de pontuação forte, nesse caso é o ponto final. Amanhã eu te ligo, ligo, o verbo ligar. Digo alguma coisa, digo, o verbo dizer, circula, circula. Entre essas duas orações eu tenho a vírgula, né, que é a bússola, eu vou dividir as orações aqui. Oração número 1, oração número 2. Agora vamos fazer a análise individual. Oração 1. A oração 1 é amanhã eu te ligo. Essa oração tem conjunção? Não, ela não tem conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Estou negando a presença do síndeto. E a oração 2. Diga alguma coisa. Tem conjunção? Não tem conjunção. Então, ela também é uma oração coordenada assindética. Veja que essas duas orações, 1 e 2, estão ligadas por um sinal de pontuação, tá? Então, oração coordenada, essas orações aqui, elas estão justapostas, tá? Tem um processo de justaposição. Elas estão coordenadas, estão ligadas por sinal de pontuação, que nesse caso é a vírgula. Vamos para o próximo. O próximo diz assim: passe mais tarde, ainda não fiz. Vamos analisar o período, começa com a letra maiúscula, vai até o sinal de pontuação forte, nesse caso é o ponto final. Passe mais tarde, ainda não fiz. Sempre começa procurando o verbo em análise sintática. Passe é o verbo passar, ainda não fiz. Fiz é o verbo fazer. Tem a vírgula, que é a minha bússola. Vamos fazer a divisão das orações aqui. Passe mais tarde é a oração número 1. Ainda não fiz é a oração número 2. Vamos analisá-las agora de forma individual. Vamos lá. Oração 1.
passe mais tarde. Essa oração tem conjunção? Não tem conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Oração 2. Ainda não fiz. A oração 2 tem conjunção? Não tem conjunção. Então, também é uma oração coordenada assindética. Assindética, que é a negação do síndete. Veja que a oração 1 e a oração 2 estão ligadas por vírgula. Então, aqui eu tenho um processo de justaposição, tá? É o sinal de pontuação que está fazendo a conexão dessas orações. Não tem conjunção, ok? Vamos para o próximo exercício aqui. Letra C. Ele passou naquele concurso, mas não ficou animado. Esse aqui é o período que eu vou analisar. Começa com a letra maiúscula, vai até o sinal de pontuação forte. Passou é o verbo passar, não, mas não ficou animado. Ficou é o verbo ficar. Eu tenho a vírgula aqui, a minha bússola. Mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Como que eu sei? Porque eu fiz a revisão com vocês lá no vídeo número 1. Nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Essa conjunção é adversativa. Vamos ver por quê. Estou indo numa linha de raciocínio, olha só. Ele passou naquele concurso. Estou seguindo uma linha de raciocínio, mas não ficou animado. Veja que tem uma quebra de expectativa na oração número 2. Aqui é a oração número 1, né? Ele passou naquele concurso, oração número 1. Estou seguindo um caminho de raciocínio. E a oração 2, ele quebra a minha expectativa. Quando alguém passa no concurso, a minha expectativa é de que a pessoa fique animada. Mas nesse caso, não. Essa conjunção, ela está introduzindo uma ideia de oposição, de contraste, de ressalva, de quebra de expectativa, tá? Então, vamos fazer análise individual aqui dessas orações. Oração número 1. Ele passou naquele concurso. Não tem conjunção, então é uma oração coordenada assindética. E a oração 2? A oração 2 é: mas não ficou animado. Essa oração, ela tem conjunção. A conjunção coordenativa adversativa mas. Então, ela é uma oração coordenada sindética. Sim, tem a presença do síndeto, da conjunção. Olha aqui a conjunção. Ela tem aqui o final da primeira oração e ela introduz a segunda oração, né? Então, ela é sindética. Aqui eu ainda não peço para classificar se ela é sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, porque isso eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Mas você tem que entender que aqui tem uma conjunção, então ela é sindética, ok? Então, esses são os exercícios. Essa é apenas uma introdução ao conteúdo, né? Período composto por coordenação. E eu vou fazer alguns outros vídeos para aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço.